aí. A primeira coisa que você precisa entender é que a reforma da Previdência em 2019 trouxe algumas mudanças para esse tipo de aposentadoria, não é? A primeira mudança foi a do nome. Chamava-se aposentadoria por invalidez, agora chama-se aposentadoria por incapacidade permanente. Mas já temos aí 5 anos praticamente, quase 5 anos, né, da reforma da Previdência, e não estou percebendo que as pessoas assimilaram essa mudança de nome. Todo mundo continua falando aposentadoria por invalidez e está tudo certo, isso não vai mudar muita coisa na vida das pessoas, né? O importante é que você saiba que, além disso, existem outras regras que mudaram, tá? Mas primeiro eu vou falar das coisas que permaneceram iguais, para chegar no ponto que mudou, que é muito importante, que é a fórmula de cálculo. Exatamente. Aí está o grande problema da aposentadoria por invalidez atualmente. A questão do cálculo dela. Tá? Se é vantajoso, se não é vantajoso e como que funciona. Bom, quem pode se aposentar, então, por esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez? Vamos chamar assim, né? Vamos chamar aposentadoria por invalidez, que eu acho que fica melhor para todo mundo poder entender. Quem pode aposentar nessa condição são as pessoas que adquiriram incapacidade total e permanente para o trabalho. O que seria, André, incapacidade total e permanente? Seria a condição daquela pessoa não realizar mais a sua atividade de forma alguma, né? Ou seja, vamos pensar aqui um exemplo clássico. Vamos pensar num caso, até um caso concreto que a gente tem aqui, que é um caso de uma biomédica, é uma pessoa que trabalhava num laboratório e ela teve uma questão de deficiência visual. Então imagina, né, para uma pessoa que trabalha com microscópio, com coisas minúsculas e uma atenção extrema e precisar da sua visão plena e aí ter a deficiência. Então, ou seja, fica muito claro para todo mundo, não precisa ser médico, não precisa ser perito, que essa pessoa tornou-se incapaz para o trabalho. Mas eu quero fazer um parênteses importante com você aqui agora. Presta muita atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é um divisor de águas, tá? Não vamos confundir incapacidade para o trabalho com deficiência. Primeiro, existem deficiências que também acabam incapacitando a pessoa para o trabalho. Ok? Então vamos pensar num caso de um motorista de ônibus rodoviário que se acidentou e perdeu a perna direita, por exemplo. Essa pessoa, ela adquiriu a deficiência física, mas no caso dele, que é motorista, vamos supor, está há 30 anos trabalhando como motorista, ele também ficou incapacitado para o trabalho. Então, pensando nesse exemplo que eu acabei de dar, pensa uma coisa comigo. A aposentadoria por invalidez para ele é a melhor opção? Ou seria a aposentadoria da pessoa com deficiência? No caso, ele já teria condições para aposentar com PCD ou não? Então, geralmente, quando alguém me procura, quando alguém com deficiência me procura, perguntando sobre a possibilidade da aposentadoria por invalidez, a primeira coisa que eu pergunto é a seguinte: você sabe o que é a aposentadoria por invalidez? Você tem noção do que é? Exatamente? Mais ou menos. Bom, e aí eu começo a explicar o que é. A primeira coisa da aposentadoria por invalidez, que na minha opinião, complicada, em alguns casos, é a impossibilidade que o trabalhador vai ter, a partir do momento que ele recebe a aposentadoria, de continuar trabalhando. Ele é impedido de trabalhar. E atenção, caso o INSS descubra de alguma forma que o aposentado por invalidez ou beneficiário de auxílio-doença esteja trabalhando no momento em que ele está recebendo o benefício, ele pode ser processado, inclusive, a ser obrigado a devolver o que ele já recebeu, tá? Por fraude. Então, fica muito ligado nisso. E aí, nesse momento, o que eu faço? Eu faço uma avaliação, faço um estudo para verificar que tipo de aposentadoria é a mais vantajosa para essa pessoa naquele momento. Vamos supor que esse mesmo motorista não tem ainda condições de aposentar no tipo de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que eu já adianto que é o tipo mais vantajoso de todos os outros tipos de aposentadoria hoje no Brasil. Sem a menor sombra de dúvida. Pode colocar qualquer uma do lado que vai ser a mais vantajosa em 99% dos casos. Tá? Então a gente faz esse estudo e vamos supor que ele não alcançou o tempo de contribuição e não tem a idade ainda para aposentadoria por idade. A gente pode orientá-lo que nesse momento a aposentadoria por invalidez seja uma boa opção para ele e daqui a pouco a gente pode transformar essa aposentadoria por invalidez numa aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas por que isso, André? Por que você quer substituir a aposentadoria por invalidez por uma aposentadoria da pessoa com deficiência? Bom, primeiro que os tempos, prestem muita atenção nisso, os tempos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez,
eles somam na contagem de tempo de contribuição para aposentadorias da pessoa com deficiência ou aposentadorias comuns. Tá? Na verdade, quando você é afastado pela aposentadoria por invalidez, a empresa que você trabalha ou o serviço público vai parar de te pagar o salário. Só que o seu vínculo lá continua. Se você se recuperar ou cessar a sua incapacidade, você pode voltar ao trabalho normalmente, para aquele trabalho que você tinha. Não sei se vocês sabiam disso. Até vou pedir para vocês, se vocês sabiam disso, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo se vocês sabiam ou não, por favor. Tá? E aí, o que acontece nesse caso? Vamos supor que esse motorista precisava de mais 2 anos para completar o tempo dele para poder pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente deixa ele aposentado durante 2 anos e depois pede uma conversão. Essa é a palavra que a gente usa. Conversão da aposentadoria por invalidez para uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que, como eu disse, é muito mais vantajosa em 99% dos casos. Então, fica bem atento. Quem pode, então, pedir a aposentadoria por invalidez? Pessoas que tiveram algum acidente de trabalho, uma doença ou adquiriram uma deficiência e que ficaram incapacitadas para o exercício das suas atividades, tá certo? Ela tem que estar, evidentemente, com um pagamento do INSS ou recolhendo para o serviço público em dia e ter, no mínimo, 12 meses de contribuição. Essas são as regras básicas. Existe um rol de doenças que dão a possibilidade ou não dessa aposentadoria por invalidez, e muita gente acaba questionando se esse rol é um rol exemplificativo ou é um rol taxativo. No meu entendimento, a gente tem ali um rol exemplificativo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também esse rol, porque ele fala, por exemplo, em tuberculose, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, visão monocular, entre outros, mas não fala em várias outras possibilidades que podem gerar incapacidade para a vida das pessoas, para exercício da sua atividade. Essa incapacidade, ela tem que ser medida pela perícia, né, pela perícia médica, para que você possa alcançar esse benefício. Uma dica que eu dou para todo mundo que pretende pedir uma aposentadoria por invalidez é que o seu médico, tá, coloque num laudo atual que ele está encaminhando você para o INSS justamente por conta dele estar atestando ali a sua incapacidade permanente e total, ok? Junto com a aposentadoria por invalidez, essa é uma parte boa da história, a pessoa tem direito imediato de sacar o fundo de garantia. Então, todo aposentado por invalidez que não sacou o fundo de garantia está perdendo a oportunidade, tá? Ainda pode ser feito. Se você está aposentado por invalidez nesse momento, também ouvindo, vai lá na Caixa Econômica amanhã que você vai sacar seu fundo de garantia. É só mostrar a carta de concessão da aposentadoria por invalidez e aí você vai conseguir sacar o fundo de garantia. Além disso, para aquelas pessoas que tiveram o agravamento do seu estado de saúde, né, ou da própria deficiência, e que dependem de cuidadores, dependem de cuidados especiais, alimentação especial, existe a possibilidade de um aumento, de uma soma de 25% do valor da aposentadoria para que você possa ter um cuidado maior. E além desse aumento de 25%, os aposentados por invalidez também gozam da possibilidade de isenções de impostos, vários impostos que ele pode solicitar isenção, IPVA, por exemplo, ICMS, imposto de renda, entre outros. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é se a aposentadoria por invalidez é permanente. E a resposta que eu vou dar é a seguinte: depende. Na maior parte dos casos, ela não é permanente, tá? Você vai ser chamado ao INSS ou ao serviço público para reavaliar sua condição. Geralmente eles fazem isso de 2 em 2 anos ou quando tem algum pente fino. Só escapa do pente fino e dessa reavaliação as pessoas com mais de 60 anos de idade, homem ou mulher com mais de 60 anos de idade, ou aqueles com 55, aqueles ou aquelas, né, com mais de 55 anos de idade, que já estejam na condição de aposentados por invalidez há mais de 15 anos. E também as pessoas que são portadoras do vírus HIV. Essas três categorias, então, pessoas acima de 60 anos de idade, 55 que estão aposentadas por invalidez há mais de 15 e portadores de HIV vão ter o benefício para o resto da vida, né? Mas assim, deixa eu dar uma dica importante para vocês. Eu quero chegar no ponto principal do vídeo de hoje, que é a questão do cálculo da aposentadoria por invalidez. Eu não aconselho que vocês permaneçam, dependendo da situação, do valor que você recebe dessa aposentadoria, eu não aconselho que você permaneça nesse tipo de aposentadoria. Primeiro que você tem que ficar fazendo reavaliação a maior parte das vezes, tá? Exceto esse grupo que eu falei agora aqui. Segundo, que o valor da aposentadoria por invalidez mudou radicalmente depois de 2019. Eu vou explicar aqui como é que funciona. Até novembro de 2019,
Como é que era feito o cálculo? Pegava-se todo o período básico de contribuição, que é aquele período que você já contribuiu sua vida inteira, fazia-se uma média aritmética e excluía as 20% menores contribuições, chegava-se num valor. Então, vamos supor que você contribuiu lá durante 15 anos, 10 anos, não interessa, e você teve a incapacidade constatada. Então, somava tudo que você tinha contribuído durante aqueles 10 anos, se achasse lá uma média aritmética de R$3.000. Pronto, era esse o valor que você iria receber, descartando as 20% menores contribuições. Tá? Era bem legal, um valor sempre muito interessante, vamos falar assim. Isso até novembro de 2019, quando acontece, então, a reforma da Previdência. A partir da reforma, como que é feito o cálculo? A gente parte de 60% da média global das contribuições e acrescenta 2% ao ano de contribuição se, no caso do homem, que já tenha mais de 20 anos de contribuição e da mulher mais de 15 anos de contribuição. Então, perceba bem, nesse exemplo que eu dei agora, essa pessoa que contribuiu apenas 10 anos, seja homem ou mulher, sabe qual vai ser o valor da aposentadoria dele? 60% da média global das contribuições. Se for homem, se ele tiver 25 anos, 60%, mais 2% ao ano depois dos 20. Então, são 5 anos depois dos 20, vezes 2, 10. Vai ser 70%. E no caso da mulher que tenha acima de 15 anos de contribuição, acrescenta-se 2% ao ano. Vamos supor, então, uma mulher que tenha 20 anos de contribuição. Tá? Ela vai ter, a partir de 60%, mesma coisa do homem, e 5 anos, né, ela tem 20 anos de contribuição, vezes 2 dá 10, vai ter 70% só. Então, muita gente acaba se enganando nessa questão do valor da aposentadoria por invalidez, porque acontece o seguinte, a grande maioria das pessoas que passam para a aposentadoria por invalidez, primeiro elas recebem auxílio-doença. E o auxílio-doença, o cálculo dele é 91% dessa média global, que é muito maior do que 60% ou 70%. Uma pessoa para aposentar por invalidez que receba 100%, ela vai ter que ter muito tempo de contribuição. E aí, se ela tem muito tempo de contribuição, será que a aposentadoria por invalidez é mais vantajosa? Ou será que ela já pode solicitar uma aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, por exemplo, que é muito melhor, não tem que ficar voltando lá para fazer reavaliação, não tem nada disso. E aí? E ela pode, inclusive, continuar trabalhando se ela aposentar como PCD. Por invalidez, ela não pode trabalhar. Ela tem que ficar em casa. Estão entendendo a minha linha de raciocínio qual é, pessoal? Então, assim, a minha dica para você que é uma pessoa com deficiência, adquiriu uma deficiência, está trabalhando na iniciativa privada ou no serviço público, fica muito atento. Aqui uma dica especial para os servidores. O pessoal que é servidor público e tem muito afastamento, licença médica, existe uma regra de praticamente uma aposentadoria compulsória por invalidez. Se você é um servidor público com deficiência, você pode estudar uma forma de fugir dessa aposentadoria por invalidez do serviço público, que também tem regras de cálculo muito ruins, de forma geral, né? Depende muito, varia muito de município para município, de estado para estado, mas normalmente é ruim e optar por uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá me entendendo? Então, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estou atendendo uma pessoa atualmente, a gente está indo muito devagar, porque a situação dela realmente é uma situação muito delicada. É uma servidora pública que o órgão dela aposentou ela por invalidez, meio que nessa condição compulsória. Só que conversando bastante com ela, com o esposo, na minha opinião, ela tem todas as características para uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que vai fazer com que ela, além de ter uma condição melhor para se cuidar da deficiência dela, ela vai escapar de algumas regras que, pela aposentadoria por invalidez, não permitem que ela tenha acesso. Então, o cálculo é muito pior, muito mais baixo o valor que ela recebe atualmente, entre outros problemas. Mas, de qualquer forma, eu sugiro que você tenha contato com um profissional que entenda bem dessa parte previdenciária e que entenda também da parte de pessoa com deficiência. Eu encontrei com um amigo aqui da minha cidade no domingo, que era até uma pessoa que acompanha aqui nosso canal, nossas lives nas quintas-feiras, mas eu nunca tinha encontrado com ele pessoalmente desde a pandemia. E aí, por acaso, encontrei com ele, estava tomando um sorvete no final da tarde de domingo na praia, e encontrei com ele e ele me falou exatamente isso. Olha, André, eu estou vendo minha aposentadoria, estou precisando muito aposentar, eu já tenho mais de 60 anos de idade,
Só que eu contratei um profissional que entende da parte previdenciária, é um bom previdenciarista, mas não entende da questão da deficiência. E isso, pessoal, infelizmente, é muito comum. São pouquíssimos os profissionais. E assim, com toda sinceridade, eu não estou puxando a sardinha para minha brasa agora não, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas são poucos profissionais hoje no Brasil que entendem da legislação voltada para a pessoa com deficiência e que também entendem da parte previdenciária ou trabalhista, enfim. Por quê? Porque não há interesse de muitas pessoas, né? Porque geralmente as pessoas que eu conheço, os advogados e advogadas que eu conheço, que estão ligadas à questão da pessoa com deficiência hoje, ou elas têm uma deficiência igual a mim, deficiência auditiva, ou elas têm filhos com deficiência. Né? Então, eu sugiro que você tenha muito cuidado na hora que for contratar um profissional para cuidar das suas coisas, justamente por essa razão que eu estou colocando aqui. Okay? Então, nesse vídeo aqui, você ficou sabendo como que funciona a aposentadoria por invalidez, quais são os requisitos, quem pode aposentar, você ficou sabendo a respeito de como que funciona o cálculo da aposentadoria por invalidez, além das dicas todas que eu dei para você aqui, que são dicas importantes. Eu queria agradecer a você que ficou com a gente até agora. Queria pedir a você, se você ainda não está inscrito, que se inscreva no nosso canal e também aperte o sino aí para receber as nossas notificações. Os links para os grupos de WhatsApp de surdos unilaterais e bilaterais, dos monoculares e dos autistas tardios estão aqui na descrição desse vídeo, assim como a relação de doenças, que é um rol exemplificativo. Não estão todas as doenças aqui. Também está aqui no comentário. Tá legal? Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente volta amanhã com um novo assunto para você. Um grande beijo e até o próximo.